estamos aqui novamente com o Entenda BNCC, eu, Carlos Azeitona, e a professora Célia, comentando, né, professora, fazendo um bate-papo aqui gostoso sobre a educação infantil, a tão maravilhosa educação infantil, né? Uhum. Bom, professora Célia, um dos grandes avanços, né, que eu percebi, que foi apresentado pela base, se refere, olha só, pessoal, aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Um pouco diferente do ensino fundamental. Uhum. Bom, pessoal, deixa eu só destacar vocês aí quais são, né? Quem são esses direitos de aprendizagem. Para quem nos acompanha, está na página 36 da base. Lembrando, a base que nós estamos utilizando é aquela homologada após o ministro homologar, que foi a partir do dia 20 de dezembro. Então não peguem a terceira versão, a que foi para o Conselho, porque o Conselho Nacional de Educação, na devolução, alterou bastante coisa. A primeira é conviver. Olha que legal, professora, os direitos da criança, né? Que é além o direito de aprendizagem e desenvolvimento. Sim. Então é conviver, é brincar, olha que legal, participar, explorar, e olha o mais engraçado que eu acho aqui, né? Expressar-se e conhecer-se, né? Fantástico. Assim, quando você olha esse aqui e você começa a ver os pitoquinhos, né? De 2 anos, 3 anos, 3 anos, isso é instigante na gente, né? Professora, eu pergunto assim, de que forma, né? Esses direitos serão integrados no dia a dia da escola, professora? Bem, essa é uma tarefa grande. Não digo árdua, não é árdua, Sim. é grande. E grande por quê? Porque ela depende exclusivamente do professor. Só. Só. Né? Somos nós, professores, Sim. que vamos ter que fazer, que teremos que criar situações de aprendizagem que possam favorecer o desenvolvimento de todas essas questões que são colocadas de aprendizagem, mas que ela tem que garantir, que é um direito que deve ser garantido, não é? E que, ao mesmo tempo, também é o seu desenvolvimento. Sim. Tá? Então, quem trabalha com criança pequena, né, com a criança de 0 a 5 anos e 11 meses, né? Que eu lamentei muito quando nós perdemos as 16 anos. 16 né? anos, né? Lamentei muito, mas não adianta chorar sobre o leite derramado, né? Então vamos enfrentar a realidade. Bem, por que considerado direito? Direito, né? Porque a criança, nessa fase que ela está de vida, esse processo de vida que ela iniciou, essa história que começou, né? Que é um ser que acabou de nascer, né? Sim. Porque a gente sabe que 5 anos passam voando, né? Mas, enfim, todo o processo de aprendizagem da criança, ele depende dessas ações. Na verdade, cada um desses direitos de aprendizagem são ações de aprendizagem. Quem trabalha um pouquinho com educação inovadora, escolas transformadoras, ou quem trabalha com ações em termos de uma pedagogia em rede, né? Estabelecendo as relações de integração, conhece, sabe que são ações didáticas que são organizadas de forma intencional. Então, o que é isso? Os livros didáticos podem ajudar? Podem, claro. Né? Eu nem posso falar mal de livro didático, né? Sim, autora de livros, né? Entende? Mas, enfim, podem ajudar? Podem, claro, e ajudam, porque tem as atividades, eles têm as propostas. A pedagogia de projetos é uma forma de desenvolver esses direitos, de atender a esses direitos, também é claro. Sim. Então, as escolas que trabalham aí com metodologias, outras metodologias criativas, específicas, criativas, né?
elas têm o seu potencial. Então, se nós formos ter, hoje no Brasil tem muito as escolas Freinet, com base na pedagogia Freinet, outras com base na pedagogia da Reggio Emília, né? Inclusive a Reggio Emília é regida por as 100 linguagens da criança, né? Um texto maravilhoso que merece, né, ser lido por todos nós. Enfim, agora, quando você vai trabalhar com uma ação, por exemplo, um direito que é um direito da criança, conviver, em primeiro lugar, o que significa conviver? Sim. Tá? A criança, quando chega, sai da sua família, do seu grupo familiar, ela tem uma relação de convivência garantida, até pela própria relação de dependência que existe desde o momento que ela nasce. Sim. Não é? Agora, ela chega na escola, a obrigação nossa na escola, né, como função da escola social, é desenvolver a autonomia e a identidade, que é um dos campos de experiência que está aqui, o eu, o outro e o nós. Né? Eu gosto sempre de fazer essa relação, sabe, Azeitona? Né? Porque você consegue, então, visualizar que as ações que são propostas nos direitos de aprendizagem, que estão aqui colocados, e no próprio desenvolvimento, elas são intimamente ligadas aos campos de experiência. Sim. Então, veja, as ações de conviver estão no dia a dia da criança. Desde o momento que ela entra na escola, que ela chega na escola, que ela é acolhida na escola. Né? O que a pessoa que está lá no portão de entrada sabe o nome dela, diz um bem-vindo, ou diz, oi, você veio hoje, enfim. São situações muito simples. Tá? Então, essas relações, elas precisam ser construídas. O brincar está também, o que criança sabe fazer de melhor? Brincar. E ela não gosta de brincar sozinha. Sim. Raras às vezes, a não ser que tenha, assim, seja uma criança com uma característica de personalidade, já que tenha um outro referencial, mas sempre ela chama alguém para brincar, um adulto normalmente. Ela não quer outra criança. Não, e a própria base traz, né, professora, a questão do direito de brincar com diferentes parceiros, Exato. né? Com crianças e adultos. Claro. A base não fala assim, só brinque com crianças só da tua idade. Exato. Não, com adultos também. Então, e com jovens, eles gostam de compartilhar com outras crianças. Quer ver um grupo de crianças extremamente animadas para brincar de esconde-esconde, por exemplo, que tem todo um conceito que você trabalha, que é desde a localização espacial, o movimento, né? A percepção do outro, de onde está, como é que ela vai se esconder. Toda criança gosta de brincar de esconde-esconde. Entende? Mas ela adora quando tem uma criança mais velha ou um adulto e tal, né? Então, a brincadeira faz parte do dia a dia e é uma oportunidade muito grande para o processo do conhecimento e do desenvolvimento. E entra aí, né, as experiências emocionais, entra as experiências corporais, as sensoriais, né? Só na questão do brincar, as expressivas, cognitivas, nossa. Nossa, a questão de comunicação, né? Como que ela vai dizer que estou aqui, ou ela nem consegue se esconder, já começa a dar risada antes. Principalmente as questões sociais e relacionais, né? Exato. Nossa, e desde bebê você brinca com a criança assim, ó, você põe aqui, ó, né? Você faz essa experiência. Então, isso faz parte. Sim, claro. Né? O participar. A criança tem que ser convidada a participar. Ativamente, né? Ativamente. Ativamente a todo instante. Ativamente. Né? Se você trabalha com a linha no chão, enfim, com uma situação que você vai desenvolver, a criança tem que ser convidada. Sim. Entende? Então, é o teu diálogo com a criança, essa relação que você estabelece, né? Posso falar de cada um? Claro! Tá. Sim, eu vou explorar agora. Explorar, né? Bom,
toda essa questão do explorar está vinculada, não, os outros direitos estão também, Sim. mas são com as capacidades psicológicas que devem ser desenvolvidas nas crianças, né? E isso, quem fala muito bem disso aqui no Brasil é Elvira Souza Lima. Ela traz toda uma situação bem bacana, de uma linguagem muito simples. Ela, inclusive, tem vários livros que vende via blog, Sim, essas sim. coisas todas, né? Mas ela é uma autoridade da neurociência, né? E, então, ela trabalha especificamente com toda essa questão do pensamento, das capacidades superiores que estão dentro, desde da questão da atenção, como trabalhar a atenção da criança. O explorar entra aqui nos movimentos dos gestos, som, formas, né, texturas, cores, palavras. Isso, Nossa. a percepção, entendeu? Bem isso. A memória, a curiosidade, que é a questão da imaginação, enfim, toda essa imaginação que precisa ser alimentada e não, na verdade, tolhida nessa fase inicial da criança, o pensamento e a questão das sensações. Então, ouvir a criança quando você diz assim, uma atividade que o que você gosta de fazer? Por que você gosta de fazer? Por quê? A criança, ela tem essa possibilidade, esse argumento, ela precisa ser estimulada a dar a resposta. Entende? Então, isso está dentro da questão da expressão, da comunicação e tal. Vamos falar, então, do expressar. Ok. E quando você trabalha com todas essas ações, né? E é bem legal uma outra situação que eu gosto também de lembrar, que hoje, na pedagogia, nós discutimos muito a pedagogia da ação. Ou seja, da ação são as atividades. Então, a tal roda de conversa, né? Roda de conversa, ela faz parte da rotina da educação infantil, né? Na chegada da criança, durante as atividades, durante todos os momentos que ela vive, ela foi ao parquinho, ela volta, ela vai ao banheiro, ela volta, tem a hora do lanche, ela volta. Então, para todas essas situações, essas ações, você tem a oportunidade de gerar uma conversa. E, ao gerar uma conversa dirigida, intencional, isso é muito importante, você está promovendo a capacidade de expressão dessa criança, da expressão oral. E como diz a própria base, ela diz lá no expressar-se como sujeito dialógico. Isso né? é bem bacana. Mas achei bem legal, né? Então, expressar-se... como expressar-se? Como sujeito dialógico. Exato. E a criança é um ser fantástico mesmo, danado para chuchu. A criança, ela já nasce com a capacidade de expressar. Sim. Porque no momento que ela sente fome, ela chora. Tá com alguma dor? Ela chora. Ela faz o gesto, ela faz... Quer dizer, a criança já é um ser... Já faz esse contato. Exatamente. É extremamente inteligente, claro. A criança já tem um repertório cultural, né, de vivência, tem uma memória também, sabe? E ela tem que ter a oportunidade de se expressar em várias situações. É dar voz à criança e saber ouvi-la. Isso é uma outra... Sim. Né? Com essas todas, você trabalhando cada um desses direitos, conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se, a criança desenvolve a capacidade de autoconhecimento. Sim. E aí entra naquela coisa, os objetivos, né, de aprendizagem e desenvolvimento. Exatamente. Né? Bom. Então, veja, é nesse conhecer-se que ela vai ter todo um trabalho de dizer assim, as suas preferências. É construir identidade pessoal, né? Exatamente. É construir esse conhecer-se, eu vejo assim como eu li a base, também entendendo um pouco de educação infantil, é a identidade da própria criança sendo construída, né? Isso. E esse conhecer-se dá à criança a questão da identidade e autonomia. Sim. Ela não é um ser influenciável que ela vai fazer determinada coisa porque o outro fez. Não, ela tem
direitos e ela tem desejos. Sim. Que eu acho extremamente importante, né? Ah, gente, o nosso desejo é ficar mais 10 horas aqui conversando com a professora Célia, mas esse bloco, encerramos mais uma vez esse bloco e aguarde, pessoal, porque tá uma delícia o próximo bloco, vamos continuar falando basicamente sobre a educação infantil. Um grande abraço e até a próxima.